Olá, vamos para mais uma aula de Química Orgânica e Nomenclatura de Compostos Orgânicos. Hoje nós vamos falar de uma função nitrogenada. Hoje nós vamos falar das amidas. As amidas são compostos nitrogenados obtidos através da substituição da hidroxila de um ácido carboxílico por um radical NH2. Então vejam aqui que eu tenho um ácido carboxílico, C-OH, aonde essa hidroxila sai e é substituída por um radical NH2. Então, todas as vezes que eu ver essa configuração na minha molécula, eu vou identificar a minha função como função amida. Nós já vamos ver que esse hidrogênio também pode ser substituído por radicais orgânicos. Algumas propriedades das amidas. As amidas, elas são compostos polares, são sólidas e elas também fazem ligações de hidrogênio. Por isso, os seus pontos de fusão e ebulição são bastante elevados. Elas são mais densas do que a água e também são mais solúveis em solventes orgânicos. A maior parte das amidas ela é produzida no laboratório, a gente não encontra muitas amidas na natureza, tá? Dos poucos representantes que eu tenho natural, eu posso destacar as proteínas, que são substâncias que exercem várias funções no nosso corpo. E aqui eu tenho exemplo de uma proteína, onde eu consigo observar aqui a função amida, né? A asparagina. Amidas no dia a dia. Como já vimos, né, as amidas não ocorrem na natureza de uma forma tão abundante, mas elas podem ser sintetizadas em laboratório. Então, elas são muito importantes na síntese de outros compostos orgânicos e assim como em compostos intermediários utilizados na preparação de alguns medicamentos. Um exemplo aqui, nesse inseticida, é uma amida extremamente utilizada em repelentes de mosquito, uma amida que é também sintetizada em laboratório. E o outro aqui é a ureia. A ureia, inclusive, é o primeiro composto orgânico que foi sintetizado em laboratório a partir de um composto inorgânico. A ureia é uma amida utilizada pela indústria e largamente utilizada como adubo, na alimentação do gado, como estabilizador de explosivos, na produção de resinas e medicamentos, como umectante e hidratante em cremes e pomadas. Muitos cremes e pomadas têm em sua composição a ureia, devido ao seu alto poder umectante e hidratante, e também na produção de fertilizantes agrícolas. Um outro exemplo é o nylon, né? O nylon é uma poliamida muito importante entre os polímeros e ele é encontrado na produção de paraquedas, de roupas íntimas, de roupas esportivas e até em fios de sutura. E também um último exemplo é o Kevlar. O Kevlar também é um polímero e ele é mais resistente do que o aço. E a gente encontra o Kevlar em produtos como coletes, capacetes à prova de bala, coletes à prova de bala, em roupas de piloto de Fórmula 1, em raquete de tênis, em cintos de segurança, em vários materiais, exatamente por eles serem muito resistentes. Para identificar as amidas, nós precisamos reconhecer o seu grupo funcional. Esse grupo funcional é que vai determinar as suas características. Então, eu sempre vou ter o NH2 ligado a uma carbonila, tá? E a gente vai ver que existem variações aqui do NH2. Assim como as amidas também são classificadas. E elas são classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênios presentes nesse grupamento funcional aqui no NH2. Quando eu tenho dois hidrogênios no meu grupamento funcional, né, eu tenho C-ONH2, eu classifico a minha amida como amida primária. Quando um dos hidrogênios do meu NH2 são substituídos por radicais, eu tenho uma amida secundária.
E quando eu tenho os dois hidrogênios do meu NH2 substituídos por radicais, eu tenho uma amida terciária. Amida primária. A amida primária é aquela que apresenta todos os hidrogênios do grupamento NH2. Então, aqui é um modelo padrão de como ela se apresenta, né? C, um carbono ligado a radical, dupla O, NH2, com todos os hidrogênios do NH2. E aqui um exemplo, né? Aqui com um único átomo de carbono, em vez de eu ter o radical, eu só tenho o hidrogênio. Então, aqui eu tenho apenas com um átomo de carbono, CH, dupla O, NH2. Amida secundária, também chamada de amida monossubstituída, né? Quando essa amida apresenta um hidrogênio apenas do NH2 e o outro hidrogênio foi substituído por um radical, por apenas um radical aqui. Então, esse é o modelo padrão, tá? Eu tenho carbono aqui ligado a radicais, C dupla O, NH, e um dos hidrogênios substituído por radicais alquila ou arila, cadeias abertas, fechadas ou aromáticas. Então, aqui é um exemplo, que eu tenho dois carbonos, dupla O, NH, ligado a um radical metil. E a amida terciária, também conhecida como amida dissubstituída, é aquela que não tem mais nenhum hidrogênio do grupamento NH2, do grupamento funcional. Então, o nitrogênio está ligado a dois outros radicais, radicais de cadeia aberta, fechada ou aromática. Então, esse é um modelo padrão e aqui é um exemplo, também com dois carbonos, dupla O, N, e nesse nitrogênio estão ligados dois radicais, nesse caso aqui, radicais metil. Nomenclatura e o PAC para as amidas primárias. Então, vamos ver como que a gente dá nome para esses compostos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se a minha amida é primária, secundária ou terciária. Como aqui estamos falando da amida primária, nós vamos identificar que o grupamento NH2, o grupamento funcional, tem todos os hidrogênios, não foram substituídos. Então, eu vou pensar no nome só aqui dos compostos que estão ligados ao meu carbono da minha função, daqui para lá. Então, eu vou olhar para essa formação aqui, para essa cadeia, e vou dar nome do seu hidrocarboneto correspondente. Então, eu vou pensar mais uma vez, prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but e assim por diante. Tipo de ligação, simples an, dupla em, tripla in. E sufixo, que é o final do nome. Aqui estamos falando de hidrocarboneto, então termina em O, ok? Então, eu vou dar o nome do hidrocarboneto correspondente, né, que está aqui na cadeia, e vou acrescentar amida, identificando para mim que eu tenho ainda nessa cadeia o dupla O NH2, ok? Então, vamos para esse exemplo. Este daqui vai ser o meu hidrocarboneto. 2 carbonos. Et, ligação do tipo simples. An, hidrocarboneto O, etano, e acrescento amida. Então, esse composto é o etanoamida. Também pode ser escrito junto e a gente vê em algumas literaturas escrito etanamida, tá? Emenda aqui esse nome. Esse outro, eu tenho 2, 3, met, et, prop. Ligação de tipo simples, an, propan, hidrocarboneto O, propano, seguido de amida, propanoamida ou propanamida, ok? Nomenclatura de amidas secundárias e terciárias. Então, eu preciso observar que eu tenho uma amida secundária, nesse caso, onde um dos hidrogênios do NH2 foi substituído por um radical, ou, nesse caso, onde os dois hidrogênios do NH2 foram substituídos por radicais. Então, eu vou começar a nomenclatura
identificando para mim quem são esses radicais que estão ligados ao nitrogênio. Então, eu ponho N maiúsculo e dou o nome do radical, nesse caso aqui. Ou o nome dos radicais, né, se foram 2 radicais substituídos, por ordem alfabética, seguindo aquela mesma nomenclatura, aquela mesma regrinha de nomenclatura para os radicais, por ordem alfabética. Então, depois disso, eu vou dar nome à cadeia dos hidrocarbonetos, acrescentando amida ao final, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho um radical só substituído, então eu vou pôr N e o nome desse radical, N-metil. E depois eu vou dar nome à cadeia do hidrocarboneto com a terminação amida. Nesse caso, eu tenho met, et, prop, but. E nessa configuração, eu tenho o isobutano. Então, eu tenho a isobutanoamida, ok? Então, esse composto é o N-metil, identificando que o metil está ligado ao nitrogênio. E aqui eu tenho a isobutanoamida. Esse outro aqui eu tenho uma amida terciária, e essa amida terciária tem 2 radicais, nesse caso são iguais, então eu não preciso pensar na ordem alfabética, tá? Então eu vou pôr N 2 vezes, né? NN dimetil, igual quando eu tinha na minha cadeia 2 radicais metil ligado ao carbono 3, era 2,2 dimetil, agora é NN dimetil. Se fosse um etil, por exemplo, aqui eu começaria N-etil, N-metil, tá? Que não é o caso aqui. Então, vamos voltar para esse. NN dimetil. E aqui eu continuo tendo um isobutano, né? Então, isobutanoamida. Então, esse composto é o NN dimetil isobutanoamida. Então, vamos ver alguns exemplos para que essa nomenclatura fique mais clara, tá? Então, vamos nesse primeiro aqui, temos uma amida primária, eu tenho uma única substituição do hidrogênio do NH2, então nós vamos começar por esses radicais, por esse radical, tá? Então, eu tenho um radical metil, então eu tenho N-metil. E aqui, vamos dar um nome um pouquinho diferente. A gente acabou de ver que era o met, et, prop, but, era o isobutano. Vamos considerar essa cadeia como cadeia principal. Então, vamos considerar met, et, prop. Vamos considerar propano ou N-propano. E daí eu vou olhar o radical que eu tenho. Então, eu tenho um radical metil no carbono 2. Então, eu começo primeiro a dar nome para o radical e depois a cadeia principal. Então, 2-metil, cadeia principal, met, et, prop, propano, eu tenho uma amida, propanoamida. Então, vamos lá, ó, N-metil, 2-metil, propanoamida. Lembrando que sempre começamos a numeração por aqui. Aqui não faz diferença porque, né, o meu radical está no carbono 2. Mas a numeração se inicia mais próxima à função, né? C dupla O, N, H, H2 ou só N, ok? Esse próximo aqui, temos 2 radicais aqui no meu nitrogênio. Então, essa é uma amida terciária. Então, eu tenho um radical fenil e tenho um radical metil. Então, aqui são radicais diferentes. E eu vou dar nomes para eles, colocando N na frente e depois por ordem alfabética. Então, entre fenil e metil, eu começo pelo fenil. Então, N-fenil. Depois, N-metil. E agora eu vou dar nome para o meu hidrocarboneto aqui, seguido de amida. Então, começo a numerar por aqui, tenho 1, 2, 3 carbonos na minha cadeia principal. E eu tenho também um radical, né? Tenho um radical fenil no carbono 2. Então, eu preciso dizer 2-fenil. E agora o nome da cadeia principal, seguido de amida. Met, et, prop, ligação simples an, hidrocarboneto O, propanoamida. Então, esse composto
Essa amida terciária é N-fenil, N-metil, 2-metil-propanoamida, ok? E aqui temos uma amida primária, onde eu não tenho a substituição dos hidrogênios do NH2, o grupo funcional. Então, eu vou olhar daqui para lá, ok? Então, eu vou eleger essa cadeia principal, porque eu tenho que colocar a dupla ligação dentro da minha cadeia. Vou começar a numerar por aqui. Então, aqui tem um radical metil no carbono 2. Então, 2-metil. E agora eu tenho met, e o 2-metil também posso omitir, porque ele só tem essa posição, ele não pode estar aqui e também não pode estar aqui, senão ele aumenta a cadeia. Então, se eu colocar simplesmente metil, ele só pode estar no carbono 2. E aqui eu tenho met, et, prop, ligação do tipo dupla, em, propen, hidrocarboneto, O. Então, eu tenho propenoamida. E também não preciso dizer que está no carbono 2, porque aqui não dá para estar, porque esse carbono já está fazendo 4 ligações. Então, esse composto é o metilpropenoamida. E por último, tenho mais uma amida terciária, onde eu tenho dois substituintes aqui, né? Dois radicais, um metil e um etil. Por ordem alfabética, eu vou começar pelo etil. Então, N-etil. Depois, N-metil. E agora a cadeia principal. Met, et, prop, ligação simples, an, hidrocarboneto O, seguido de amida. Propanoamida. Ok? Então, a gente fica por aqui com as amidas e até a próxima. Tchau, tchau.